Bom, gente, estamos voltando com mais um bloco, né, do Correio Espírita. O pessoal falou, vou me apresentar, né? Faltou esse detalhe. Faltou esse detalhe, né? André Sacarini, lá do Centro Missionários da Luz, né? E estou ajudando o Eduardo nessa nova empreitada, né? Empreitada importante de divulgação da doutrina de espírita. divulgação dessa doutrina maravilhosa, né, André? Que sempre tanto útil. nos consola e nos ajuda sempre tanto, útil, né? muito útil. André, vamos para mais uma rodada de perguntas? E não esqueçam, gente, de deixar a pergunta de vocês. Se vocês estão gostando do programa, tá, do bloco, deixa um like, se inscreve no canal Mensageiro Espírita, dá um like lá na página, né, curte a nossa página no Facebook. Porque a pessoa às vezes não sabe, Karine, que quanto mais gente se inscrever, mais fácil fica de encontrar o canal quando você busca. A Rede Amigo Espírita, quando passou de 100 mil inscritos, ela cresceu na hierarquia do YouTube. Isso é extremamente importante. A pessoa precisa, além de dar o likezinho lá, inscrever-se no canal, porque o canal cresce com isso dentro da hierarquia do YouTube, fica mais fácil de encontrar. Então, além de tudo, mais essa dica, né? Então vamos ajudar, gente. Vamos Ajuda, ajudar o canal a porque é a divulgação das ideias espíritas que cresce com isso. Então vamos lá, André. Bora. Mais uma pergunta mandada pra gente. Como deve ser procedido o estudo do Evangelho no lar? Pode haver confraternização após o estudo? Eu já vi vários documentos, né, vários textos, roteiros de Evangelho no lar. E o que mais me agradou dizia o seguinte: pode até ter uma confraternização, mas sem ligar a TV, sem ligar a rádio, sem que essa confraternização seja bagunçada demais. Aquele, sei lá, um chazinho, um café, uma coisa singela e que mantenha o clima fraterno é bom. Por quê? Porque você mantém o clima do Evangelho no lar por mais tempo. Agora, se você liga uma TV, bota um som alto ou pende para assuntos menos dignos, você quebra aquela sintonia bacana do Evangelho no lar. Então pode confraternizar, mas sem sair daquele clima agradável e fraterno, né? Vigiando os assuntos, enfim, mantendo aquela sintonia e aquela sinergia entre os membros. Legal, André, eu não sabia, muito interessante. André, o médium deve trabalhar durante o período de carnaval? Semana Santa, Quaresma, esse período da Igreja Católica? Vamos nos lembrar que essas datas não existem para os espíritos. Isso é conveniência, né? Isso é convenção aqui no plano físico. Por exemplo, vocês têm um problema relativamente grave espiritualmente falando, que é a festa do Pinhão de Barreiros. Se o grupo é equilibrado, não tem problema nenhum. Ou seja, o grupo mantém o equilíbrio, os médiums se mantêm equilibrados, a proteção mantém o grupo protegido. Qual o problema de trabalhar? O problema é, se o médium chegar com medo, e é esse medo que vai abrir porta para o desequilíbrio. Olha, a cidade está muito bagunçada espiritualmente. Esse medo complica tudo. Então, se ele acredita que não dá, ele conversa com o dirigente e essa pessoa pode até não ir nesse dia. Mas eu acho que é o dia em que os espíritos superiores mais precisam de ajuda. Quer dizer, quanto mais precisa de ajuda, a gente vai e fecha a casa e para a reunião. É como se no dia em que a cidade está mais complicada, o pronto-socorro fecha. Quer dizer, acontece um acidente, hoje é domingo, nós não vamos trabalhar. No dia em que a espiritualidade mais trabalha, a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante, tem que se manter bem para poder ajudar. É o dia que mais precisa do médico, né? É o dia que mais precisa, no nosso caso, é o dia que mais precisa do enfermeiro. O médico é Jesus, né? Mas o dia que mais precisa da gente, a gente tem que estar atentos. Então pode funcionar? Pode e deve. Deve, né? Mas agora, a gente precisa desconstruir esses conceitos. Essas datas, elas são do calendário físico. No plano espiritual não tem nada disso. O espírito superior não tira férias. E eles precisam da gente o tempo todo. Então a gente precisa acreditar firmemente nisso e manter o equilíbrio nessas datas para que a gente esteja apto para trabalhar. É o que edifica o trabalho, né? Exatamente. E, André, vou fazer uma perguntazinha que surgiu, uma dúvida minha, tá? Nessa resposta que você deu. Então, o que fala assim, esse negócio de comer carne durante a Semana Santa, a Quaresma, não tem nada a ver. Isso aí é uma tradição católica que nós respeitamos sempre, mas em termos de doutrina espírita isso não tem fundamento nenhum.
Qual é a diferença para o espírita se é quaresma ou se não é? Se é Semana Santa ou se não é? Para nós, todo dia é dia. Por isso que Emmanuel vai dizer, e essa frase é muito boa, está na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, que para Jesus não há templo, não há linha divisória entre templo e oficina. Templo é local de culto, vamos dizer assim, né? Onde nós nos encontramos para ouvir sobre Deus. Oficina é local de trabalho. Para Jesus, tudo é templo, tudo é trabalho. Então, quer dizer, não tem diferença de dia, não tem diferença de lugar. Isso tem implicações muito profundas, porque a gente tem mania de se comportar muito bem dentro de casa espírita. E fora da casa espírita a gente acha que pode fazer o que quer. Ele encerra os dizeres, né, Emmanuel dizendo assim, que por louvar Jesus nas casas de oração e menosprezar nas ruas, é que nós temos naufragado 1000 vezes seguidas, e por nossa própria culpa. Exatamente. Porque a gente precisa ser cristão lá fora, aqui dentro é fácil. Sim. Então isso implica tudo isso. Para Jesus não tem essas datas, não tem calendário. Para Jesus é trabalho constante. E a gente vai ter que entender isso para se aproximar dessa realidade maior. A gente tem que minimizar o uso das máscaras, né? Exatamente. Tudo isso é convenção do plano físico. É edificação. O que você aprende na casa espírita, você leva para o seu convívio de Sim, sociedade exatamente. lá fora. Porque é fácil ser bom. Aqui, aprende aqui e vai para a prática lá fora. Exatamente. Mantém a vigilância lá fora. Ok? André, qual é o nível de estudo para participar de um trabalho mediúnico que a pessoa tem que ter? Tá. Nós acreditamos que, independente da função dela na reunião mediúnica, se ela é dirigente, médium no sentido restrito do termo, né, que é aquele que produz o fenômeno propriamente, ou se ela fica lá na equipe de apoio, nós acreditamos na necessidade de um conhecimento doutrinário que não pode ser básico, não, tem que ser um pouco mais avançado. Você participar de uma reunião mediúnica sem conhecimento doutrinário é como se você não for médico e sair fazendo cirurgia nos outros. Eu acho isso, embora seja uma opinião pessoal, quem nos assiste não é obrigado a concordar, mas nós achamos isso um grande absurdo. A pessoa chega aqui e não sabe o que está acontecendo. E lugar mediúnica, atividade mediúnica não é lugar de curioso. É lugar de gente que sabe o que está acontecendo ali e sabe de que forma pode ser útil, porque pode acontecer um imprevisto na reunião. Pode acontecer dos imprevistos para nós encarnados, deixando isso claro. Pode acontecer de, no meio da reunião, os espíritos conseguirem trazer para cá, os espíritos protetores da casa, um irmãozinho nosso muito complicado. Que o médium que vai dar a passividade tem extrema dificuldade para controlar o ímpeto do manifestante. E uma pessoa que não entende o fenômeno vai se assustar com aquilo. Tem gente que é extremamente impressionável. Se ela conhece a doutrina espírita, ela já não se impressiona tanto. Então eu acredito que existe a necessidade de conhecimento e não pode ser básico, não. A pessoa tem que ser um pouco mais preparada. Ok? André, corrija-me se não for isso, mas fala que é melhor um médico que tenha estudo, entre o que tem estudo e a boa vontade, o que tem estudo. Estudo. Por isso que muitos amigos dizem isso e eu concordo com eles. Entre você abrir na casa espírita uma reunião mediúnica, uma reunião de estudos, abra sempre de estudos. A de estudo, por quê? Porque a abertura da reunião mediúnica, Karine e amigos que nos assistem, ela é o final de um processo. Ou seja, você escolhe um grupo, ou a espiritualidade escolhe um grupo, filtra. Durante o estudo, acontece toda uma filtragem, porque geralmente você começa um estudo com 30 pessoas. No final do estudo, quanto você tem? Pouquíssimo. Se tiver 5, 6, enfim, nós estamos chutando, né? Tomara que quem nos assiste aí consiga manter mais gente. Então, essa filtragem é importante. Por quê? Porque a pessoa melindra. Não, eu não aguento estudar 3 anos, eu não tenho paciência. Já não passou no teste. Quantos testes acontecem? Ela reprovou no primeiro. Ela não conseguiu nem passar para o segundo teste. É como uma criança que não consegue passar para a segunda série. Você passa ela sem conhecimento. Lá na frente, vai embananar. Então nós acreditamos sim nessa necessidade de ter essa filtragem. E acreditamos, sim, aliás, temos certeza de que a abertura da reunião mediúnica é o final de um processo. O começo do processo é escolher um bom livro, escolher pessoas, entender que às vezes a pessoa não ficou e ela se perdeu no meio do processo porque ela não estava em condições de estar numa reunião mediúnica. Então veja que é mais profundo do que parece. Não pode ser boa vontade. Eu gostei de você, você tem os olhos lindos, venha, vamos para a reunião. Eu acho que você é médium, vai para a reunião. Isso é uma irresponsabilidade sem tamanho. É abrir uma reunião hoje para fechar daqui a alguns meses, talvez,
e com os médiums em péssimas condições vibratórias, mentais e possivelmente com problemas de obsessão. Nossa, então causa danos aos médiums. Com certeza, principalmente ao médium, que é quem precisa de ajuda, de equilíbrio, saber filtrar o que vem do plano espiritual, porque ele tem uma sensibilidade. Mas ele precisa entender, e aqui a gente vai complementar a ideia, quanto mais ampla a sensibilidade, mais ele precisa cravar os pés no plano físico. Porque senão o que vai acontecer? A pessoa tem evidência, ela ouve, enfim, ela interage com o plano espiritual o tempo todo e esquece das funções do encarnado. A gente tem que trabalhar, ganhar o pão de cada dia. Às vezes a pessoa é pai ou é mãe, tem filhos para criar, tem uma casa para sustentar, tem uma casa para cuidar e fica interagindo com o plano espiritual o tempo todo. E as funções do encarnado? A gente encarnou para quê? Para ficar aqui cuidando lá de lá? Isso não faz sentido. A lógica não me deixa pensar isso. As funções do encarnado são importantes. André, não chegou mais uma pergunta agora no canal? Vamos incluí-la aqui. Certo, sem problema. Certo? Estão perguntando, uma reunião mediúnica, né, esse tema, a reunião mediúnica, ela obrigatoriamente tem que ser fechada? Pode ser aberta? Se a pessoa quiser, se o dirigente quiser, dirigente da casa ou dirigente da reunião, que às vezes é a mesma pessoa, mas enfim, são dois cargos. Se a pessoa quiser uma reunião mediúnica segura e equilibrada, ela não pode ser aberta. Reunião mediúnica aberta, nos perdoem aí aqueles que não concordam, é um absurdo sem tamanho, porque não tem filtragem. Você não sabe de onde a pessoa que está sentada ali veio. Ela pode estar vindo do boteco, cheio de bebida alcoólica, ela pode estar vindo de uma casa de prostituição. Você não sabe de onde vem. E qual é o preparo dessa pessoa? O que ela sabe de doutrina espírita? O que ela sabe de reunião mediúnica? Será que ela tem aquela consciência de que quanto mais a reunião estiver agitada, mais eu tenho que silenciar o externo e vibrar internamente? Ou será que ela vai sintonizar com a bagunça? Vai sintonizar com o agito? Eu não recomendo reunião mediúnica aberta para ninguém, nunca recomendei, e nos perdoem aí o posicionamento até um pouco drástico, mas eu acho um absurdo. Eu acho colocar a perder uma reunião que deveria ser séria e colocar a perder aí médiums, porque tudo que tem plateia acaba gerando vaidade, acaba gerando determinadas situações emocionais que naturais para um ser imperfeito, mas que lá na frente, com desencadeados fatos, né, com a falta de amadurecimento espiritual, isso tudo pode gerar problemas maiores. Então eu não recomendo reunião aberta. Curiosidade também. Curiosidade, né? Foi o que nós falamos há alguns minutos. Reunião mediúnica não é lugar de curioso, é lugar de gente que sabe o que está acontecendo. André, essa mesma pergunta da nossa irmã, que fez pelo canal, né? Pelo canal, ela pergunta, então pelo que eu entendi aqui, deve ser uma reunião aberta, né? A dona Maria Zélia pergunta. A reunião aberta, então a pessoa chega e senta ali na assistência, no caso, na plateia. Assim. E essa pessoa, ela tem mediunidade, ela fica mediunizada na plateia. Ela pode ser levada para a mesa? Olha, em geral, vamos dizer que eu me mude para Barretos e por questões geográficas, né, dependendo de onde eu vou morar em Barretos, eu resolvo frequentar a mesma casa que você. Não é a casa que se adequa a mim. Eu me adequo à casa que já existe há muitos anos. É até uma questão de humildade. Eu não chego lá e digo, que dia que é a reunião mediúnica? Eu digo, onde é que eu posso ser útil? Para eu me adequar ao grupo, me adequar à política da casa. Então, esse médium está chegando agora. Ele faz parte do grupo? Ele conhece o grupo encarnado? Ele está sintonizado com os mentores da casa? Levá-lo direto para uma reunião mediúnica, para mim, é uma grande irresponsabilidade. Porque você não conhece a pessoa, ou até você conhece, mas não sabe quem são os espíritos que o circundam. Ele pode ter sintonizado sem um motivo drástico e pode trazer de outras encarnações. Ou seja, eu fiz coisas erradas em outra encarnação e esse espírito não encarnou e eu encarnei. Então ele está beirando o meu mundo mental. Então, sem essa filtragem, sem essa peneirada, Kardec fez muito bem nisso, com o conhecimento, não com médicos. Isso aí é outra história. Kardec fez muito bem essa peneirada para saber o que ele publicava nas obras. Se a gente não aprender a ter esse bom senso, a reunião mediúnica vira, com o perdão do termo, a casa da Mãe Joana. Casa de caridade
Não é casa da mãe Joana, onde todo mundo chega, dá palpite, senta, decide o que fazer. Por isso que o dirigente de reunião mediúnica, ele precisa ser muito conhecedor de doutrina e muito conhecedor de psicologia de grupo, para perceber quando um já não está sintonizando, quando o outro está melindrando. Me permitam um comentário aqui, sem apontar o dedo para ninguém. A gente fala sempre no geral por conhecer muitas casas que nos convidam para fazer palestra. O grande problema do movimento espírita hoje é dirigente de casa espírita despreparado. Nós temos um problema muito sério hoje, porque nós somos assim, como a maioria das casas tem pouquíssimos trabalhadores, a gente acaba encaixando qualquer um desses membros do grupo pequeno, qualquer um vira presidente, qualquer um vira dirigente disso, vira diretor daquilo, e é aí que a pessoa, querendo mostrar serviço, você percebe que não é maldade, é despreparo. Nesse afã de mostrar serviço, ele acaba trocando os pés pelas mãos. Então a gente está num momento complicado em termos disso. Os dirigentes são muito despreparados, não estudam Kardec. Eu já entrei em casa espírita que nem tinha estudo de Kardec, estudava o livro O Segredo, que não é livro espírita, só fala de lei de atração. Então eu acho que a gente precisa filtrar um pouco mais. O dirigente precisa ser mais preparado, precisa saber mais de doutrina, saber mais de como lidar com o grupo. E se o médium chegou dando passividade à torta e à direito, quer dizer, se ele não sabe controlar a passividade, ele não está em equilíbrio. Ele não sabe usar bem a faculdade. Porque se ele dá uma passividade sentado ali assistindo uma reunião mediúnica, provavelmente ele dá uma passividade na fila do banco, na fila do supermercado, e eu não vejo essa pessoa em condições de trabalhar ainda. É um processo de equilíbrio, de os passes, os tratamentos espirituais, estudo de mediunidade, saber o que acontece, porque o médium precisa entender que o corpo é dele. Se manifesta aqui quem eu quero. Não é o espírito que chegou e falou, vou falar e você vai deixando. Isso é um absurdo. Então esse preparo, esse equilíbrio é muito importante. A pessoa vem para a reunião quando ela está equilibrada e controlando bem todos os fenômenos que a faculdade dele produz. Ou seja, ele dá passividade na hora certa e todo o restante ele controla. Aí ele está pronto para começar a pensar em ser admitido numa reunião. Então, pelo que você falou para a gente nessa resposta, sim. O que vai dar esse equilíbrio ao grupo, principalmente o estudo em conjunto do grupo? O estudo em conjunto, o grupo precisa estudar em conjunto. Então, quer dizer, o grupo precisa se reunir no mínimo em 2 momentos. Não é só na hora de reunir-se para fenômeno mediúnico, ele tem que estudar junto, tirar as dúvidas juntos. Sim. E eu insisto, os dirigentes têm que ser mais bem preparados. Está muito solto, eu vejo muita gente crua de doutrina, assumindo grupos mediúnicos, assumindo casa espírita sem condições para isso. E a responsabilidade, né, André? Porque acaba desequilibrando pessoas que às vezes chegam a casa com boa vontade para trabalhar, mas é mal direcionado. Nós somos espíritos imperfeitos, nós temos tendência ao melindre. Se o dirigente for muito, muito justo, já vai gerar melindre. Imagina se ele for injusto. Quer dizer, aquele eu puni, ou aquele eu afastei, aquele ali eu não afastei porque ele é mais amigo meu. Já vai desequilibrar o grupo porque foi injusto. Foram 2 pesos e 2 medidas. Já vai dar problema. André, trabalho por isso que é a última fase, né? Da casa espírita que você falou, a última casa. Começa pelo estudo, escolha do grupo, escolha de uma boa obra, e lá na frente, possivelmente, que ninguém garante, surgirá um grupo mediúnico. Possivelmente vai surgir um grupo mediúnico. Bom, gente, vamos lá para mais uma pergunta. André, olha, desse tema, é a dúvida do pessoal, né? É bem a respeito da mediunidade. Como deve ser o procedimento com as pessoas que estão tendo visão, que estão escutando, enfim, estão tendo perturbações no seu dia a dia? Sim. Toda pessoa que está aqui perturbada, é natural que ela busque o equilíbrio. A gente não pode sair classificando visão e audição como fenômeno mediúnico. Às vezes a pessoa está em desequilíbrio, a mente dela está hiperexcitada, e aqui no Ocidente isso acontece muito, porque a gente assiste TV, ouve música, acessa a internet, raramente você encontra alguém que faz uma meditação. Ou seja, você fica 23 horas e 55 minutos com a mente, raramente você vai encontrar alguém que tenha 5 minutos para... Deixa eu meditar,
esquecer todo o resto, olhar para dentro. Então, quem está em desequilíbrio tem que buscar o quê? O equilíbrio. E só para a gente entender, perturbação e desequilíbrio é mais ou menos a mesma coisa. Então, chamando a perturbação de desequilíbrio, é natural que você busque o equilíbrio. Você busque centrar. Esquece ao redor, olha para dentro e vê o que está te acomodando, o que está te incomodando. Isso aí poderia servir, por exemplo, para a gente entender e auxiliar pessoas que têm ansiedade. A ansiedade normal é o quê? Vai acontecer alguma coisa, eu estou ansioso. Por exemplo, o adolescente que vai prestar um vestibular. É normal ele estar ansioso? Normal, não tem nada de errado com essa ansiedade. O transtorno de ansiedade é quando a pessoa está ansiosa o tempo todo e ela nem sabe o motivo. O que você faz para tratar isso? Entra com medicamento, entra com psicoterapia, mas ensina a pessoa a olhar para dentro. Ela vai ter que encontrar o que está fazendo dela ansioso e ela nem sabe. É inconsciente. O depressivo é a mesma coisa. Se você perguntar por que ele está depressivo, provavelmente ele não sabe. Então é um movimento de olhar para dentro que a gente não faz, principalmente nós no Ocidente. Mente agitada, é TV, internet, correria. No Oriente ele já tem uma capacidade maior de não ligar a TV, a casa fica em silêncio, a pessoa chega, come com calma. A gente come com calma aqui no Ocidente. Às vezes empurra a comida para baixo porque já tem que fazer outra coisa. Então está em desequilíbrio, busque o equilíbrio. A oração, conforme as informações forem encaixando, talvez essa pessoa já não tenha mais visões, não tenha mais fatos de audição. Se continuar tendo, aí você começa a cogitar a hipótese de mediunidade. Por que hipótese? Porque Allan Kardec diz no livro dos médiuns que antes de atribuir um fenômeno à espiritualidade, você descarta as causas físicas. Ou seja, você só vai poder começar a pensar em mediunidade quando a pessoa estiver equilibrada. Aí você começa, talvez então a gente possa trabalhar e deixa que os sinais mediúnicos se manifestem sozinhos. A pessoa vai estudando, vai se equilibrando, vai recebendo os passes, vai ser acolhido no grupo e deixa os sinais aparecerem sozinhos, não força nada, e corre o risco da pessoa superexcitar o pensamento. E a pessoa com o pensamento superexcitado acha que está vendo, não está. Acha que está ouvindo, não está. Na verdade é a mente dela que está trabalhando acima do limite. Isso aí vem da ansiedade, pode causar ansiedade, pode causar depressão, como nós falamos há alguns instantes. E está na moda, né, André? São as doenças do momento, né? A ansiedade, a depressão. Pensamento acelerado, transtorno de déficit de atenção, tudo isso porque de criança nossas famílias não ensinaram a gente. Agora para e fica 5 minutos em silêncio olhando para dentro de você. Se a gente fizesse isso com os nossos filhos, lá na frente a gente teria pessoas mais equilibradas e mais capazes de olhar para dentro. Já treinadas para isso, né? A gente está terminando mais um bloco, tá? No próximo bloco a gente continua.